Um levantamento mostrou o seguinte: em países onde se come mais chocolate, há um número maior de pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Será que é o chocolate que deixa então a população mais inteligente, mais capacitada, fazendo com que mais pessoas se habilitem a ganhar um prêmio Nobel? Ou será que não existe uma relação direta? Então, essa discussão traz uma diferenciação muito importante entre dois conceitos que são associação e causa. Então, vamos ver o que são esses dois conceitos. Então, aqui nós estamos vendo a relação entre cigarro e câncer de pulmão. Aqui o risco de câncer de pulmão e aqui a idade e o que acontece com pessoas que fumam e mantêm o hábito do tabagismo para além dos 65 anos de idade. Aqui as pessoas que param aos 50 e aqui embaixo as pessoas que nunca fumaram. Então, as pessoas que nunca fumaram têm um risco lá embaixo e as pessoas que permanecem fumando mesmo depois de 65 anos têm um risco lá em cima, muito, muito, muito mais alto do que dos não fumantes. Ok, vamos para uma outra situação. Será que diabetes causa doença de Alzheimer? Bom, vamos ver o que os números dizem. Então, em pessoas até entre 50 e 59 anos, a gente vai ter um percentual de Alzheimer de 2,5% em não diabéticos e 4,3% em diabéticos. Entre 60 e 69, 7,9% entre não diabéticos e 9,3% entre diabéticos. E após os 70 anos, esses percentuais se igualam, né, e ficam aí na faixa de 14,5%. Então, eu poderia pensar, a partir desses dois últimos exemplos, no seguinte: primeiro, o cigarro, tabaco, causa câncer de pulmão. Isso nós sabemos, é fato. Então, nós poderíamos também pensar que o diabetes causa doença de Alzheimer em pessoas que têm menos de 70 anos de idade. Agora, lembrando, né, daqueles dois conceitos, causa e associação, será que aqui é uma relação de causa ou será que aqui é uma relação de associação, onde o diabetes pode sim estar associado a um risco maior de Alzheimer antes dos 70 anos, mas pode ser um dos fatores associados e não a causa propriamente dita. Como, em geral, nós não presenciamos o momento exato do surgimento das doenças, em especial das doenças crônicas, estabelecer a diferença entre causa e associação nem sempre é uma tarefa fácil. E isso foi muito estudado, né, na década de 60, e um grande epidemiologista estatístico inglês chamado Bradford Hill, ele propôs critérios, então, para que dentro da medicina a gente pudesse dizer que uma associação é causal ou não. Então, sem entrar em detalhes técnicos sobre esses critérios, algumas coisas são bastante evidentes nos critérios de Bradford Hill. A força da associação. Então, quando nós olhamos para aquele gráfico do cigarro, a gente viu que a força dessa associação é muito grande, diferente do diabetes e do Alzheimer, onde existe um pequeno aumento. A consistência é que isso se manifeste em estudos que reproduzam ou tentem reproduzir os resultados anteriores. Então,
que os estudos todos mostrem a mesma coisa também é importante, que haja uma especificidade desse efeito. Então, que o resultado daquela condição que nós estamos chamando de causa, ou de possível causa, seja sempre aquela doença. A temporalidade, as duas coisas acontecerem juntas. Então, o tabaco e o câncer de pulmão, então a exposição ao tabaco e o aumento do risco de câncer de pulmão. O gradiente dose e resposta, ou seja, quanto maior aquele fator que nós estamos investigando se é a causa ou não, maior o resultado. Então, quanto maior a exposição ao tabaco, mais precocemente manifestar-se o câncer de pulmão. Se é também uma relação plausível, coerente, e a evidência experimental. Então, mais uma vez, sem entrar em aprofundamento técnico sobre esses critérios, o fato de duas coisas acontecerem ao mesmo tempo não quer dizer que uma seja a causa da outra. O fato de, em um país, as pessoas comerem mais chocolate e nesse país haver um número maior de ganhadores do prêmio Nobel, não quer dizer que foi o chocolate que causou esse resultado. Talvez, mas isso é só uma especulação. Por isso, talvez nesses países exista uma condição econômica melhor, e condição econômica melhor está associada a uma qualidade melhor da escola, e lógico, com uma qualidade melhor das escolas, há uma tendência a termos pessoas com um nível de diferenciação mais elevado, mais candidatos ao prêmio Nobel. Mas isso é só uma especulação. Para deixar bem claro que quando nós falamos em associação de um fator com uma doença que é o efeito, nem sempre nós estamos nos referindo a uma relação causal. Então, causa é algo muito específico dentro da medicina, tanto que deve preencher esses 9 critérios de Bradford Hill. É isso aí.